Na Moreninha não tem uma referência direta a Paquetá, não é? Teria feito essa referência? Isso seria um empreendimento construído, a ideia de tornar Paquetá uma coisa bucólica da Baía de Guanabara e tal, a pedra. E o desenho era, tanto que ele não fala do baobá, né? Que o baobá hoje em Paquetá é a referência, é um chato que fica lá na porta da casa dele, e você passa no baobá, ele quer tirar, fala, pega aqui, que é o dono do baobá de Paquetá. Não, eu gosto de Paquetá, não tô falando mal, não. O samba de lá é legal, cara. Né? A festa junina também, né? É legal lá. Então tem umas coisas lá que são legais, mas ele não, realmente não tem nenhuma referência. A história que a gente, não, também a gente não sabe até que ponto isso é verdade, né? Mas tem o Rio de Janeiro tem isso, né? O cara acha que Urca é a gávea do navio, e Urca é uma companhia de urbanização que fez aquilo ali. Então tem várias coisas no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é cheio de confusões, né? Vila Valqueire era um loteamento que tinha um 5 romano, Alqueire, que era o tamanho do lote. Aí virou Valqueire. Quer dizer, no Rio, cara. Todas essas coisas são possíveis, né? Engenho Real, né? Virou Realengo. Quer dizer, tem um monte de coisas assim, complicadas no Rio. A Piedade é pior, né? Porque a Piedade tinha um monte de gambá e chamava não sei o que lá do gambá. E aí a população falou pro intendente, né? Dizer, pô, muda esse nome, gambá, nome esquisito. Aí o cara mudou. Só que na carta a moça dizia assim, Piedade, tem muito gambá. O cara dizia, então vai virar Piedade. Aí você olha para esses nomes dos bairros do Rio e você vê esse jogo, né? Que é um jogo legal, divertido da cidade, né? Mas o conteúdo é que é mais importante, né? Na verdade, o Macedo me dá essa impressão. Ele está contando uma história da cidade que não é de fora, é de dentro. Então, se você ler o livro, tá bom, ele está falando do passeio público, aí ele vai falar da casa de alguém que está não sei lá. Entendeu? É sempre dessa coisa mais da nobreza, né? Das relações de iguais. É uma coisa mais solene, né? É uma cidade solene. Não é a minha Rio de Janeiro dessa época, né? A minha Rio de Janeiro é outra. Né? É essa tensão na rua, é todo o movimento produzido pela tensão, né? E que existe. E ele meio que tira fora isso. Também não está interessado nisso, né? Ele está interessado em passar uma história que não é uma história perfeita no sentido da idealização que ele faz. Porque ele coloca problemas às vezes, né? Então não é uma coisa que tem uma linha reta, né? Ela às vezes entra num colapso e meio que muda um pouco a história. Ela não fica agradável o tempo inteiro, né? Daí o Astrogil dizer que ele é muito chato, né? Mas nesse até que não é, né? Mas ele só fez referência a Paquetá, mas o refúgio de José Bonifácio talvez seja Claro, mais importante. muito mais importante do que o Baobá. E agora vários colegas nossos moram em Paquetá, né? O Otávio Velho, um monte de gente mora em Paquetá. Então, é um negócio legal. Paquetá está virando. Eu quero ver a Ilha da Luz del Fuego se vai virar, né? Ou Brocoió, que talvez os cariocas aqui não entendam o que é Brocoió. Pois, os mais antigos, sim, né? Mas Brocoió é uma ilha que existe na Baía de Guanabara, que é a residência oficial do governador. Residência oficial do governador, na época que a Baía de Guanabara era legal. Então o governador ia passar os fins de semana em Brocoió, próximo a Paquetá. Brocoió, inclusive, ficou tão ruim que foi roubada. Roubaram a ilha de Paquetá, os bombeiros é que tomavam conta de lá, e agora tem um projeto de reestruturação da ilha e reformulação geral da área e tal. Tem uma coisa assim que está passando por um processo de reordenação da Baía de Guanabara, né? Tornar uma referência. Era visando as Olimpíadas, né? Então. Não, vai ter um seminário agora importante lá no Fundão, em novembro, sobre a Baía de Guanabara. Lá o pessoal vai discutir a questão da Baía de Guanabara, né?
Mas é um pessoal legal que está discutindo, que já discutiu a Lagoa 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Eles estão discutindo isso, né? Mas é muita coisa para a gente discutir no Rio de Janeiro. Vamos ficar no Macedo, né? Macedo é menos complicado, né? Eu acho o Debré um caso especial. Mas a gente chegou aí porque a gente estava procurando uma chave que pudesse nos explicar, né, essas diferenças. Não, porque a gente partia daqueles pressupostos clássicos, né? Toda cidade tem diversidade, toda cidade é heterogênea. Mas isso não quer dizer nada. Quero saber o que é diversidade e o que é heterogeneidade, né? Ficar assim falando o que a gente fala não adianta, porque todas as cidades são assim, de alguma maneira, né? Plurais, etc. Então a gente foi tentando mexer com isso para ver onde é que isso podia ganhar mais força, né, e permitir a gente alargar um pouco a discussão em torno dessas singularidades do Rio de Janeiro. Então a gente percebeu de maneira muito clara que havia uma cidade branca, europeia e tal, aristocrata, que formava aquilo que era identificado por todo mundo no discurso como corte. Não é? Qualquer pessoa que fala do século XIX fala da corte, mas não fala da cidade. Não é? Então a gente começou por aí, quer dizer, tem o outro lado, que é o lado de uma cidade que se desenvolve no mesmo espaço da outra, mas que tem, em vez de Sarau-Lundu, não é? Que tem relações diversas. Então vamos ver como é que isso coexiste, né? Em época, evidentemente, marcada pela escravidão. Vamos trabalhar isso. Aí a gente começou a trabalhar essa diferença. E aí começamos a perceber que não era só uma cidade negra. Não é? Era uma cidade que tinha uma classe média pobre, homens livres pobres, aí misturava um monte de gente que vendia coisa na rua, o tripeiro, as profissões de rua. Aí você juntava tudo isso e tinha um plantel enorme de coisas, né, legais. E depois tinha intelectuais associados a isso, né, patrocínio, um monte de gente que estavam associados, que produziam jornais. E havia um olhar dos próprios intelectuais europeus brancos, cariocas brancos, para esse pessoal. Né? Seja na crítica à ideia, principalmente quando começa a pintar a ideia do republicanismo e da abolição. Aí eles olham para esse outro lado, né? Porque essa é a base. Como é que você vai justificar, né, o desenvolvimento da abolição e do republicanismo se não for apenas no lema e tal, mas na prática? Aí vai dizer, tem desigualdade, né? Mesmo que pegue o lema da Inglaterra, uma mancha civilizatória, trabalhar com tudo isso. Então a gente foi vendo que essa outra cidade ela tinha um potencial que não era avaliado, né? Que explicava revolta do Vintém, que explicava mobilizações que não dava para entender e o que os caras não entendiam, eles diziam, isso é um caso de repressão, de polícia, não era um caso de política, eles não entendiam isso. E eles não percebiam que os escravos de aluguel na rua participavam de tudo isso. Não é? E eles não eram menos inteligentes que os outros. Então eles se envolviam com isso. E isso reforçava a ideia dos quilombos urbanos no Rio de Janeiro. Né? Isso reforçava a participação deles, a produção de panfletos, né? A organização lá do quilombo de cima, lá do Alto Leblon, né? Que o Eduardo escreveu um belo livro sobre o quilombo das Camélias, né? As Camélias do Leblon, que é o título do livro, que é muito interessante para mostrar, e ele mostra lá como esses caras andavam na rua, os caras do quilombo, e ninguém mais prendia eles. Eles estavam na rua, estavam incorporados aos clubes republicanos, aos clubes abolicionistas. Então havia uma outra cidade completamente diferente daquela, inclusive em termos de religião, né? Porque você acha sempre que a definição disso é pelo contrário do branco. Você nunca pensa que o branco é que pode ser o contrário disso. Numa cidade que manifestadamente uma população negra enorme. Negra não só, né? Europeia pobre, judeus. É só pegar o lance da Praça 11, né? É que ele não está lá na Praça 11 ainda, o Macedo. Mas se você pega a Praça 11, e teve uma belíssima novela, eu não gosto, eu vejo televisão, mas vejo pouco. Vejo muito às vezes. Mas não é isso. Teve uma novela, muito tempo atrás, ainda tinha a TV Manchete, a Cananga do Japão. Tinha a TV Manchete. E a Cananga do Japão era o cenário da Praça 11 e a diversidade, né?
os judeus presentes, etc. Era um negócio ultra legal para ver essa diversidade. Então, captar essa diversidade desmonta a ideia de capital, quer dizer, permite que você trabalhe com outro espaço que não da capital. Não, porque a capital, você diz, o Rio de Janeiro é a caixa de ressonância da política nacional. Que bobagem. Não, mas todo mundo diz isso, porque essa é a referência, né? Virou capital, é lógico que vai ser. Aí vê Brasília se era. Eu falava, pô, não tem nada a ver isso, né? Mas as pessoas faziam isso. Então ficava meio uma coisa só. Então essa outra cidade não aparecia. E veja, e isso para todos os períodos, né? Você pode pegar o período Lacerda, fala de favelas, não é? O Rômulo está aqui, né? Que é um estudioso de favela, ele fala de favelas, né? Mas não fala das pessoas das favelas, tá? É como se favela fosse um fenômeno naturalizado, assim como se fala de cidade como uma coisa naturalizada. Então, essa possibilidade de você buscar por esse lado é legal porque anima a conversa, né? Aí você pergunta, pô, vou escrever uma biografia sobre Chiquinha Gonzaga. Legal. Como é que vai ser? Não é? Como é que você criou o mito da Chiquinha Gonzaga? O movimento negro? Não sei o que lá? Não? Os oportunismos, não sei de quê? A mulher era genial e era mais do que uma maestrina, né? Era uma mulher ousada, que se divorciava, né? Brigava com o mundo e tal, mas ela aparece sempre assim, a Chiquinha Gonzaga. Gente, ela escreveu um machixe que foi muito importante para as mulheres, que é o Corta-Jaca, e que é a Naide Tefé, que é a Mulher Linda, e é um livro muito bom, que eu escrevi sobre a Naide Tefé. A Naide Tefé foi primeira-dama do Brasil, né, mulher do Hermes da Fonseca. E ela, uma vez, achando que o Catete era a casa dela, tinha uma festa para as delegações estrangeiras e ela resolveu preparar a festa. E ela chamou o professor dela de música, de violão. Violão, imagina, violão era um instrumento da malandragem, né? Ela pegou o catulo da Paixão Cearense, chamou ele, pegou o professor dela e pediu para ele fazer a partitura para o violão do Corta-Jaca. E aí lá no meio da solenidade, recepção de almirantes estrangeiros e tal, ela parou a festa e foi tocar. Aí todo mundo legal, a primeira dama, né? Sentou ela e o catulo e começaram a tocar o Corta-Jaca. E aí o Rui Barbosa, cara, no outro dia acabou com ela, né? Disse, pô, falta de respeito, falta de decoro no Palácio do Catete e tal, por conta da Chiquinha Gonzaga, né? Nessa relação. Então tem histórias no Rio de Janeiro que são muito interessantes, né? Uma mulher como a Naide Tefé, que pouca gente conhece, que é a primeira mulher caricaturista do Rio de Janeiro, tá? Que criou um cinema maravilhoso, que é o nome dela de caricaturista, se chama Rian, em Copacabana, na Avenida Atlântica. Ela construiu o cinema. E ela construiu o cinema porque o pai dela, que era o Barão de Tefé, que é uma rua maravilhosa ali no Cais do Valongo hoje, né? O pai dela tinha dito assim, eu queria ver você nas estrelas. Aí o único jeito é esse, botar o cinema, botar meu nome lá em cima das estrelas. E uma mulher ultra sensacional, e que eu tive uma relação, essas coisas de Rio de Janeiro, né? Só que aconteceu em Niterói. Na época não tinha ponte e eu estudava na UF. E a gente ia cedo, né? Eu estudava de manhã cedo e a gente tomava café no botequim, ali em frente às barcas. E passava sempre uma senhora de cabeça branca, com uma roupa tipo camisola, daquela que a bainha está meio solta, e com um chinelinho daquele de pano, andando na rua. E eu falava, pô, quem é essa mulher, cara? É uma mulher engraçada e tal. E passou, foi passando. Eu sempre vi, aí um dia o cara falou, pô, essa já foi primeira dama. Aí eu falei, quem é a primeira dama? Naide Tefé. Aí, sei lá, acho que passaram uns 20 anos, ou mais de 20 anos, e um dia, depois que eu tinha escrito o Alencar, o João do Rio, eu falei assim, gente, eu sempre quis escrever sobre Naide Tefé. E aí veio aquela luz, né, que não era divina, uma luz, e eu falei assim, vou escrever sobre ela, cara. Aí saí em campo, atrás das coisas dela. Aí descobri um monte de coisa interessante, aí escrevi um livro, né, para marcar ali, não, vou escrever um livro sobre a Naide Tefé, que é uma mulher dessas mulheres sensacionais do Rio de Janeiro, que cortava careca para ir no municipal, mulher é o máximo. E mulher da alta sociedade, né, assim...
Ela, aquela do Parque das Ruínas, a Laurinda e aquela outra lá, parente do botafoguense, a Eugênia Moreira. A Eugênia Moreira então se fantasiava de homem e fumava charuto, né? E era mais legal. Eram as três juntas, imagina as três no Rio. Mãe do Otávio de Moraes. A mãe do Otávio de Moraes também eram umas pessoas que aprontavam no Rio de Janeiro, né? Estavam sempre na onda do Rio de Janeiro. E esse é um negócio legal, porque são mulheres, né? E mulheres interessantes, né? E aí o cara me perguntou assim, como é que você vai escrever sobre mulher se você é homem? Isso é um editor, cara. Eu falei, acho que eu tenho um lado feminino grande, né, para poder escrever sobre mulher e tal. Eu falei, eu gosto de mulher, principalmente, né, cara, o dado primeiro legal, né, eu falei assim, pô, é interessante isso, né. Mas é isso, você vai puxando e o Rio de Janeiro é assim. Eu queria que tivesse mais conversas sobre Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Assim, né, para a gente falar de coisas. O Museu da Cidade também seria bom, né? No museu também, é. Vários lugares são interessantes, na rua. O cronista que eu gosto mais, você sabe, é o João do Rio. Eu acho que o João do Rio tem uma capacidade de sacar o que a cidade é, que é um negócio assim espetacular. Qualquer ruínazinha para ele da história, né? Então acho que isso é legal. E é o cara da rua, né? É um Baudelaire. Eu sempre digo que se o Benjamin tivesse lido o João do Rio, teria escrito outras coisas, né? Sempre falo isso. Eu acho que o Lima Barreto é outro cara muito importante. Ele tem um sentido um pouco diferente, né, da crônica. Mais amargo. É mais amargo, mas é mais interessante também, porque ele trabalha do mesmo jeito com a tensão, né? Porque o João do Rio pode parecer não amargo, que realmente não é, mas tem muita tensão ali, né? O tempo inteiro, os trabalhadores da Ponta da Areia, o pessoal, os meninos de rua, Academia da Miséria. O João do Rio faz esse trajeto todo, né? É que ele tem um envolvimento com tudo, né? O João do Rio vive tudo. É um Baudelaire mesmo. De manhã pode gritar viva a burguesia e de noite morte a burguesia. São as contradições da própria modernidade. Esse não é o problema. Mas tem o Lima. Eu gosto muito do Nelson Rodrigues como cronista. Do Orestes Barbosa, você não... O Orestes também adora, mas estou falando... O Orestes morou em Paquetá. Isso. O Nelson Rodrigues, ele tem uma marca muito especial, que é a ousadia dele. Embora seja um homem extremamente conservador, até reacionário, ele inventou um programa de televisão que até hoje não tem ninguém que o ultrapasse. E olha que foi nos anos 60. Ele tinha um programa de televisão que era uma mesa, ele sentado na mesa e uma cabra. Cabra vadia. Uma cabra. E ele conversava com a cabra. Você não tem nenhum programa hoje que seja igual a esse, em termos de ousadia, cara. Nenhum programa é melhor do que ele. Já pensou você conversar com uma cabra? Oi, cabra. Seguinte, falava de tudo, de futebol. Isso, Nelson Rodrigues, né? Que eu adorava passar na casa dele vendo ele sentando na poltrona lá, vendo televisão, né? Na Agostinho Menezes. Então, era um negócio assim, muito interessante o Nelson. Eu acho que ele tinha... Seu tio também era muito bom, né? O João Saldanha, na percepção que ele tinha do Rio de Janeiro, né? O Sérgio Porto, o Stanislau também eu acho legal. Todo mundo não gosta muito de Stanislau, né? Mas esse é o Rui Castro. É o problema do Rui Castro também. Mas é interessante o Stanislau, né? O Stanislau também sacava. Quem? Também. Toda a família Amado é muito importante, né? Todo mundo é muito importante também como cronista, né? E além de outras coisas. Mas são poucos. E hoje, como não tem cronista, você não... Você não falou um fundamental, por algum motivo, Rubem Braga? Não, eu ia falar, mas é que eu estava... Eram tantos que eu tinha... Eu gosto do Rubem Braga, gosto do Otto Lara. Tem um monte de gente interessante, né? Os mineiros são muito importantes. Carlos Drummond, imagina. O Carlos Drummond é um cronista do Rio, cara. Você imagina que o Lacerda fez, o Manuel Bandeira e o Carlos Drummond fazendo um livro sobre o quarto centenário, que é um negócio de louco, né? O Rio de Janeiro em prosa e verso,
que é um negócio de recolhimento que eles fizeram de toda a produção, né, poética e de prosa sobre o Rio de Janeiro. Então é um negócio de louco você fazer eles dois, juntar. O Lacerda tinha isso, né, cara? Ele conseguia juntar pessoas que não iam com a cara dele e tal, e fazer coisas legais, né? Então o Lacerda tinha essa marca, né, que é uma marca meio interessante, né, da pessoa que junta, né, e junta coisas diferentes, né? Então tem isso. Agora tem muitos cronistas, é uma pena que hoje não tenha mais, né? E hoje fica difícil você produzir crônicas, a não ser no Facebook. E tem vários meninos no Facebook que são muito bons. Eu conheço vários que eu recebo, as crônicas deles são muito bons. Mas hoje você não tem espaço para isso, né? Para apresentar, você não tem mais espaço para livros de crônicas que sejam sobre a cidade. Eu tenho lá o meu livro que está há 200 anos lá, já li para todo mundo, nesse sarau que a gente faz e tal. Mas é difícil publicar, né? Porque não tem... Ninguém quer publicar isso. Né? A Marique Veiga tinha a leitura A Marique Veiga, os programas cômicos... mas além disso, a Marique Veiga tinha uma cara de Rio de Janeiro por causa dos programas cômicos também. Da Marique Veiga, né? Quer dizer, o Balança Mas Não Cai, todos aqueles PRK-30... Os programas cômicos que estavam no Rio de Janeiro, vinculados ao Rio de Janeiro, eram ótimos. Tem um cronista que vocês vão me matar, né? Tem um cara chamado Paul Killeman, que é o cara que deu um golpe no Brasil, do Carnefatura. Paul Killeman. O cara veio para cá e armou ficar rico roubando o Brasil. Ele criou o tal do Carnefartura, que era tipo uma coisa do Silvio Santos, tá? Chacrinha. Ele escreveu um livro sensacional chamado O Brasil para Principiantes. O livro era para os amigos dele que vinham de fora entender o Brasil. Entender o Rio de Janeiro, na verdade, né? O Brasil para Principiantes era o Rio de Janeiro. Ele usou o Paraguai também nisso. E também, ele tem uma parte do livro que é sobre lotação, cara, que é de uma genialidade. Do tempo que táxi no Rio de Janeiro tinha bandeira, Zona Norte e Zona Sul, cara. O táxi não passava, aí virava bandeira 2, cara. Que ônibus tinha fichinha, sessão, cara. Não é? É um negócio ultra interessante que agora a gente está tentando produzir um livro chamado A Costura do Rio de Janeiro. Né? Essa costurar o tecido do Rio de Janeiro. E essas coisas das linhas, né, do Rio de Janeiro, essas linhas sinuosas e tal, do Rio, da paisagem. E aí entra o negócio dos lotações, né, das bicicletas. Esse cidadão, né? para prosseguir, esse que roubou o Brasil e depois foi para o Paraguai. Foi para o Paraguai e roubou tudo a América Latina. Ele era muito inteligente. E é um negócio que ficou fora da memória, né? Então, quem não lembra do livro dele, né? O Essa aprendeu, evidentemente, com o Machado, mas tudo bem. Né? Sabem dessa história, não, gente? O Essa de Queiroz mandou uma carta para o Machado, porque o Machado fez maior crítica, né, ao romance principal dele, do adultério, né? É o Primo Basílio. E aí o Machado fez uma crítica. E aí o Essa ficou tão impressionado com aquilo, né, que escreveu Os Maias. E o Machado, em contraposição, escreveu Dom Casmurro. Só que diferente do Primo Basílio, e o Primo Basílio, quando você olha, todo mundo acho que conhece o Primo Basílio, né? O Primo Basílio é um relato que um amigo do Basílio faz sobre a vida do Basílio. Não é? No Machado de Assis, em Dom Casmurro, é o cornudo que fala e assume. Não é? Então, esse é um negócio ultra legal de você ver, né? É completamente diferente. E hoje Machado é citado. Esse negócio de literatura é fogo, né? Porque tem um negócio que você bota gênero, né? Aí tem um gênero do romance feminino de adultério. Né? Subgênero, tem um gênero desse. E que o Machado é elogiado como sendo o principal, a principal personagem disso e tal. Mas isso é uma coisa, né, que o Rio de Janeiro dá essa força, né? Eu acho que a gente tinha que incentivar as pessoas a escreverem, né? O Rafael, que está aí, né, Rafael? Com o seu grande cronista também, né? O Marques Rebelo é outro cronista importantérrimo do Rio de Janeiro. O Marques Rebelo, e o Rafael está terminando uma tese de doutorado sobre o Marques Rebelo, né, que é muito interessante por conta disso. Quer dizer, se você puxar
E é engraçado que são cronistas que não estão na capital, né? Estão na cidade. Rio de Janeiro. Porque tem essa diferença, né? Não, todos eles são cronistas. A música é maravilhosa nesse sentido. Mas na crônica, você tem esses que a gente está citando, são pessoas que não olham para a capital, eles olham para a cidade. Então, partindo daquele pressuposto dessa diferença entre cidade e capital, porque aí corte e cidade, depois capital e cidade. Né? Você mantiver essa... Até hoje você pode manter essa relação de tensão, né? E esses cronistas que a gente está citando estão olhando para a cidade, não estão olhando para a capital, né? Isso, que é o outro cronista maravilhoso, Memórias de Sargento de Milícia. O Antônio Manuel é um negócio, além de ter ensinado, protegido o Machado. Machado não queria nada com nada, só queria ler. E ele foi trabalhar na imprensa nacional e queria mandá-lo embora. E o diretor da imprensa nacional era o Antônio Manuel. Aí disse, não, deixa ele, deixa o garoto ler aí. Né? Então, ele foi protegido, né? Porque a imagem que se fez do Machado também não é a imagem dele. Machado é mau, que nem um pica-pau. Machado é o contrário dessa imagem assim de uma pessoa... Não, o sisudez do Machado. O seu pai escreveu um texto maravilhoso sobre o olhar do Machado. O Gladstone Chaves de Mello escreveu um texto que ele pega o retrato do Machado, pega 2 retratos do Machado e mostra como o olhar do Machado está invertido, está de viés, né? É assim, olha o cínico do Machado, o irônico do Machado, né? E o Machado, cara, ele finge que era aquilo. O Alencar é pior, porque o Alencar escreveu 2 textos autobiográficos mentindo o tempo inteiro, porque ele queria que as pessoas o conhecessem daquela maneira. Então, esses caras são geniais. E o Machado foi pior ainda, né? Porque Machado fez... Ele não foi culpado, porque as pessoas é que blindaram o Machado, né? E construíram uma imagem do Machado, de uma retidão absoluta, né? O Décio Pignatari é que escreveu um negócio legal, né? Luar de Lona, que é o Machado e a Dona Carolina nus na sala, transando, tá? Para tirar essa coisa. O Décio Pignatari é muito legal, né? Escreveu um negócio sensacional, uma peça de teatro pegando Machado e Dona Carolina, né? Mas o Machado tem 2 histórias que são histórias geniais dessa maldade dele, né? Uma com o filho, que dizem que é filho dele, agora com o filho do Zé de Alencar. Né? Do Zé de Alencar, do José de Alencar. Né? O Mário de Alencar. O Mário de Alencar era fissurado no Machado. E Machado não deixava ninguém ler os originais antes de serem publicados, antes do livro ser publicado. No último livro dele, Memorial de Aires, ele chamou o Mário e disse assim, queria que você lesse os originais. Aí o Mário, que já era meio louco, ficou assim, mestre, que homenagem, não sei o que lá. Foi para casa, leu no fim de semana, rapidíssimo, voltou para encontrar com o Machado e disse, mestre, que belo romance, que homenagem a Dona Carolina. Machado quieto. E aí ele terminou, Machado disse, agora eu não queria que você contasse para ninguém o que você leu. Para ninguém. Passou uma semana, ele encontra com o Mário e diz assim, Mário, contaste para alguém sobre o que leste? E aí o Mário, não, mestre, me pediste segredo e tal. Disse, pois é, hoje na cidade, várias pessoas falaram sobre os personagens do livro. E aí o Mário disse, não fui eu, mestre. Aí ficou completamente maluco. Aí passou uma semana, Machado encontrou de novo com ele e disse assim, Mário, desculpe, eu esqueci que eu tinha contado para o... A outra história é o Rodrigo... aquele do modernismo, do Canaã, como é que é o nome? Agora? Não, do Canaã. O modernista que o Mário elogiou, Graça Aranha. O Graça Aranha foi à Europa numa comitiva do diplomática para fazer lá um exame na Suíça e tal. Eles passaram por Paris. Todos eles eram autores da Garnier. E foram na Garnier pegar o dinheiro deles. E aí o cara da Garnier, para ser legal com ele, disse assim, estou aqui com os originais do último livro do Machado, que era o Dom Casmurro, final do século XIX. E aí o Graça Aranha esperto, sabendo que Machado não deixava ninguém ler,
né, pediu para... Não quer que eu faça uma revisão? E o cara ficou meio sem saber, porque... Aí deu para ele. E aí ele passou o fim de semana e tal, chegou lá na segunda-feira e disse, pouquinhas coisas, não tinha quase erro e tal. Eles foram para a Suíça. Aí então, lá na Suíça, o Graça Aranha escreve uma carta para o Machado. Machado, querido, estamos na Suíça, o hotel é maravilhoso, a neve, tudo aí. Encontramos ontem uma grega que tinha olhos de ressaca. Não sei. Vai desenhando a Capitu na carta, né? Machado não responde. E aí o que aconteceu? Como ele não respondeu, disseram que Machado tinha realmente achado que era um plágio, que ele tinha lido um romance, que tinha olhos de ressaca, que não sei o que lá, e pintou uma história que não era nada verdadeira. O que Machado fez? Sabia que o Graça Aranha era espaçoso? Não respondeu. E aí o Graça Aranha ficava atrás dele, vai escrever uma carta para mim esse fim de ano, não sei o que lá e tal. A maldade dele era o inverso, cara. Mas as pessoas sempre leem ao contrário, né? Há um português maravilhoso que realmente botou o Machado no devido lugar, né? Dizendo, não, ele não é nada disso, ele é outra coisa completamente diferente. Ele ria, era muito legal. Gostava do... Tinha um namoro no Clube Beethoven, né? Com a Júlia Lopes de Almeida de um lado e a Carmen Dolores do outro, né? Ouvindo música clássica. Tinha essas coisas todas legais, né? De um cara apaixonado por vedetes, né? Machado é o dia que eu escrever o livro do Machado, cara, vai ser um horror. Né? Porque os caras vão me matar. A Academia Brasileira de Letras vai me matar. Correr atrás, que eu estou mudando a cabeça de todo mundo. Gente, estou brincando, né? Gente, muito obrigado. Valeu, foi ótimo.